Alô pessoal, foi uma semana preenchida, tivemos muitas recomendações de bons livros e hoje calha-me a mim. Vou-vos apresentar as minhas 7 maravilhas literárias. Vamos a isto? E a primeira maravilha literária que vos trago é Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Um livro que li ainda na minha juventude. Na altura tinha praticamente acabado de sair Harry Potter e a Pedra Filosofal nos cinemas. Ainda não conhecia nada deste mundo ou universo mágico da literatura e foi o primeiro livro que li que não tinha uma única ilustração. Na altura já lia alguns livros um bocadinho mais para crescidos, como Uma Aventura ou o Triângulo J, mas estes volta e meia, na abertura de um capítulo ou no meio de algum dos capítulos entre a ação, lá tinha uma ilustração ou uma gravura alusiva à história. Já Harry Potter e a Câmara dos Segredos era um livro apenas composto por letras e para isso, para mim, foi um enorme crescimento enquanto pessoa conseguir ler na altura um livro desta magnitude, que não tinha nem uma única ilustração. Além disso, Harry Potter foi não só para mim uma porta para o mundo da literatura, como também uma porta para os livros de fantasia. E é assim, por este motivo, que considero o Harry Potter e a Câmara dos Segredos como uma maravilha literária. Passamos então à segunda escolha, Gênesis e Gelo, de Wolfgang e Eike Ollheim. Um livro que também fez parte da minha juventude e que a história, no todo da trilogia que a compõe, também me fez crescer enquanto leitor e que me apresentou uma fantasia com alguns pontos de terror e thriller. Mas falando sobre o momento em que este livro aparece na minha estante, há mais história por trás desta história. Na altura, ainda na escola, foi-nos proposto um desafio de concorrer a um concurso de escrita. O objetivo do concurso? Escrever um conto relacionado com a saúde. Acontece que, surpreendentemente, consegui atingir o segundo lugar e, com isso, tive direito a um vale que me permitiu adquirir alguns livros na livraria. Então, este livro vem como uma recompensa, um prémio pelo trabalho realizado e que me abriu também o bichinho para a escrita. E surge então assim, nesta lista, como uma maravilha literária. Seguimos então caminho para a Lagaésia, onde encontramos Eragon e entramos na saga do Ciclo da Herança. Muitos de nós já conhecemos esta história, a história do rapaz que encontrou o ovo dragão e que acabou por salvar toda a Lagaésia. Esta foi uma saga que também me acompanhou na juventude. Antecipei a saída de alguns livros até ao culminar da história, com a Herança. E foi também um livro e uma saga em que consegui partilhar muita discussão e teorias com amigos meus. Antecipávamos a saída dos próximos livros, o Eldest, Brizingr e mesmo a Herança. Foram então leituras que, além de acompanharmos, também fomos ver, na altura, a saída do filme Eragon ao cinema. E que foi uma enorme desilusão. Além disso, as influências que este livro teve em mim são inúmeras, estando muitas dessas influências presentes em alguns escritos que tenho e que se encontram na gaveta. Foram inúmeras influências, não a nível propriamente de escrita, mas com algumas ideias, porque, a bem ou a mal, iremos sempre beber algumas ideias a algum ato. É por isso, para mim, uma maravilha literária. Chegamos então a Confia em Mim, de Jeff Hubbard. Este é o livro que me abriu as portas ao género do policial e do thriller. A porta de entrada para o mundo literário da ação frenética, imparável, com tiros, perseguições e espionagem à mistura. Este livro foi o primeiro que li do género e marcou-me imenso. Vivi a sua história quase na primeira pessoa, vendo tudo a acontecer diante dos meus olhos.
Foi um livro que verdadeiramente me transportou para o local da ação e me fez experienciar as muitas emoções dos personagens. É, além disso, o livro policial que recomendo a toda a gente e ocupa assim um lugar nas minhas maravilhas. E chegamos então à quinta maravilha literária, O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Curioso que este livro que vos apresento e que segundo na minha mão nunca foi lido. Folhei-o apenas algumas vezes, mas nunca o li na integridade. Na altura, quando o li, foi-lhe um livro emprestado. Houve um amigo que me emprestou o livro, mas assim que o terminei, tive de ir comprar uma cópia para mim. É também um livro que já recomendei várias vezes e de todas as pessoas que o leram, ninguém ficou desiludido. Sobre a história, considero que o autor consegue criar arcos e laços que nos prendem sem que nós demos conta. Ele cativa-nos com a história e com todo o mistério que envolve. Este, para mim, é como se fosse um novo género de fantasia. Tem um peso e um contrabalanço com todos os livros de fantasia que já existem e a que estamos habituados. Não sei se é fácil de fazer explicar. Parece que a magia não acontece só porque é mágica, que há um propósito ali. Acho que isto é meio que inexplicável e depois de lerem o livro vão perceber o que é que eu quero dizer. Ainda sobre esta saga, confesso que estou em dívida para com a saga, pois ainda não li a continuação. Não li nem a Música do Silêncio, nem o Medo do Homem Sábio. Eu só estou à espera é que o Sr. Patrick Rothfuss termine de escrever, para continuar a ler o que tenho para ler e terminar assim esta saga do Kingslayer, do Regicida, e assim não ter mas ter toda a saga como uma maravilha literária. Vamos lá então mais um saltinho e desta vez a Barcelona, e temos como maravilha A Sombra do Vento. Este é um livro que tive imenso medo de começar a ler. Foi a Kátia que me sugeriu e por isso tive receio de o começar, porque ela pintou-me todo o livro, toda a obra, todo o quadro literário estava com uma fasquia tal que eu tive medo de ler. No entanto, este livro, mais do que me surpreender, cumpriu tudo aquilo que a Kátia prometia. Ela prometia-me um grande livro e foi ainda maior. Eu tinha medo de o ler com receio de não gostar. Eu já tinha a experiência de leitura tão bem pintada e tinha uma expectativa tão alta que eu achei que poderia ter uma experiência de leitura que não fosse superar ou alcançar essa expectativa. E por isso este livro conseguiu superar aguentou essa alta fasquia e superou-a, e por isso é maravilhoso e entra nesta lista como uma maravilha porque conseguiu superar toda a expectativa que eu tinha para ele. Tem uma construção de história belíssima, uns personagens que são construídos ao mais ínfimo pormenor, maneirismos na fala, só de ver um diálogo nós já sabemos quem é que está a falar. Trama, mistério, enredo, locais, tudo o que envolve está tão bem desenhado e tão bem conseguido que nos prende página a página até chegarmos ao fim. E falando no fim, chegamos então à última maravilha literária deste vídeo, As Gêmeas do Gelo. A história em si que está no livro nada tem a ver com a história que tem por trás e com a influência que teve na minha vida. O livro tem toda uma conotação de thriller, algo fantasmagórico, misterioso, com umas pitadas aqui e ali de sobrenatural e de paranormal. É um livro que chegamos ao fim, não percebemos essencialmente o que é que se terá passado, se não utilizarmos um bocadinho da nossa imaginação. E, digo-vos, não é daqueles livros que dê vontade de ler quando está escuro e estamos sozinhos em casa. No entanto, a história por trás da história é bem diferente.
Na altura, quando tinha terminado de ler o livro, a Cátia estava praticamente a meio. Começámos então uma discussão literária, e adivinhem lá. Verdade. Foi esta discussão da leitura, o lançamento de algumas pistas sobre a história e todas as nossas conversas sobre as Gêmeas do Gelo que nos trouxeram, enfim, passo a passo mais próximos um do outro. E é por isto que as Gêmeas ocupam então um lugar nestas maravilhas literárias. Talvez um bocadinho também pela sua história. Não essa que vocês estão a pensar. Não a do livro. A outra por trás. É assim, pessoal, chegamos então ao fim desta maravilhosa aventura literária, com muitos livros, muitas recomendações, e no meio disto tudo espero que tenham gostado tanto disto como nós. Eu adorei criar este projeto. Foi um projeto que eu já tinha na cabeça há algum tempo e que, passo a passo, fui construindo a ideia e foi maturando, e fizemos então esta maravilhosa iniciativa com todos estes convidados que eu agradeço profundamente todo o esforço que fizeram e principalmente por me terem aturado durante todo este tempo a pedir vídeos com inúmeras requisitos e pré-requisitos e tretas para trás e para a frente, e pronto, picuinices do capítulo M e aqui do Miguel, que é assim. Pronto, eu espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado todas estas recomendações e que tenham ganhado alguma curiosidade com alguma delas para lerem futuramente. Eu cá ganhei, já fiz uma grande lista de livros para comprar com todas estas recomendações que o pessoal deixou. Ok, pessoal, muito obrigado por tudo, fiquem por aí e não me percam as próximas aventuras aqui no capítulo M.